O domínio da guerra todas as sextas-feiras, sensivelmente a esta hora com o Major-General Arnaud Moreira. Bom dia. Olá, muito bom dia a todos. Viva! Major-General Arnaud Moreira, Antony Blinken passou esta semana no Médio Oriente, falando com os países amigos na região e deixando algumas mensagens, quer para o Hamas, quer para o governo de Israel. As negociações parecem eternizar-se. Netanyahu voltou a reforçar a ideia de que uma intervenção militar israelita em Rafah é inevitável. Que ponto de situação é que podemos fazer neste momento? Bom, Antony Blinken está onde tem estado desde o dia 7 de outubro. Está no Médio Oriente, procurando conversar com toda a gente e encontrar pontos de avanço numa solução, num compromisso que parece muito difícil de alcançar. Ele desta vez foi mais assertivo. Ele foi a Israel, foi talvez mais assertivo porque o fez em Israel e de um ponto de vista público, duas declarações que são interessantes de analisar. A primeira é que nós não apoiamos uma grande operação militar em Rafah sem conhecer um plano que permita evitar o maior sofrimento da população civil. Isto é, não apoiamos publicamente. E a segunda questão é talvez mais preocupante que essa. Nós ainda não vimos esse plano e, portanto, nós pensamos que até este momento esse plano estava a ser desenhado, pode ser que continue a ser desenhado, mas Blinken veio dizê-lo publicamente, nós não vimos esse plano. O que significa que nós continuamos a não apoiar uma intervenção em Rafah até nos apresentarem esse plano. Por outro lado, também foi mais assertivo com o Hamas. Disse, está uma proposta sobre a mesa, chega de atrasos, chega de desculpas, o tempo da negociação é agora. De alguma maneira transmitindo ao Hamas a posição de que os Estados Unidos não vão conseguir segurar Israel durante muito mais tempo do ponto de vista da intervenção militar e que está a esgotar-se, digamos, o tempo do Hamas para efetivamente começar a negociar. Ora, é claro que tem havido muitas propostas de negociação relativamente a um cessar-fogo, à troca de reféns por prisioneiros palestinianos, etc. Simplesmente as propostas nunca chegam a acordo em dois pontos que são fundamentais. Para Israel, o que é fundamental é que esta guerra termine sem que o Hamas tenha controle político e administrativo sobre a faixa de Gaza. Isto é, Israel quer encontrar uma outra solução, que até pode ser de natureza internacional, que não devolva, no final disto tudo, que não regressemos outra vez ao 6 de outubro. Isto é, o Hamas controla militarmente a faixa de Gaza. Por outro lado, o Hamas não quer negociar nada com Israel em que não tenha como ponto assente que as forças israelitas retiram de Gaza. Isto é, lhe dão outra vez liberdade de ter o controle administrativo e político e militar sobre a faixa de Gaza. E portanto, as negociações emperram sempre aqui nesta questão. Porquê é que o Hamas tem estado, eu diria, numa posição relativamente confortável e sem vontade para avançar? Há aqui 4 ou 5 motivos sobre os quais eu gostava de tecer algumas considerações. Primeiro, a guerra transferiu-se para as universidades nos Estados Unidos. Portanto, é isso que enche hoje em dia as páginas dos jornais, já não é a faixa de Gaza, não é a possibilidade de Israel invadir e o Hamas considera que enquanto a guerra nos campos das universidades se mantiver, Israel não tem condições nem tem liberdade de ação concedida por Joe Biden para intervir em Rafah. É a pressão da opinião pública. É a pressão da opinião pública. É preciso ver que não sejamos inocentes nisto. A Rússia, a China e o Irão estão também a ajudar a promover estas revoluções nos acampamentos. Nas últimas 2 semanas foram publicados 400 artigos em inglês para poderem ser lidos internacionalmente sobre aquilo que é os protestos dos estudantes e a repressão
feita pelas forças policiais à liberdade de expressão consagrada constitucionalmente. Portanto, há aqui um aproveitamento político enorme por parte dos inimigos das democracias. Depois, os Estados Unidos não concordam com a intervenção desde que ela não tenha associado um plano, e esse plano está difícil de produzir. Depois, o Hamas sente-se muito confortável em Rafah, porque tem um escudo humano imenso e, portanto, uma operação militar ali certamente terá custos humanitários tremendos. Depois, a operação militar ainda não deu sinal de que esteja iminente e, portanto, o Rafah também não se sente pressionado a aceitar condições se essa operação militar ainda, enfim, não se materializou ou não está em vias de se materializar. E depois, porque o Hamas, enquanto mantiver 130 reféns, mantém uma... Os reféns não são um escudo para a operação. Não são um escudo porque nós não sabemos. Israel não sabe onde estão os reféns. Mas são uma tremenda perturbação no funcionamento do governo de Israel e, portanto, mantém os reféns também como forma de pressão da opinião pública sobre o governo israelita. Conclusão, o Hamas neste momento ainda se sente confortável e vamos ver se Netanyahu tem ou não tem condições e também luz verde por parte de Washington para aumentar a sua pressão militar sobre Rafah. Muito bem, vamos olhar para o conflito na Ucrânia. Enquanto se processa o encaminhamento de novos pacotes de ajuda militar ocidental à Ucrânia, a Federação Russa vai obtendo ganhos territoriais, nomeadamente no Donbass. Major-General Arnaud Moreira, como é que está e como é que pode evoluir a linha da frente desta guerra? Bom, não obstante ser intenção e ter sido anunciado um processo com alguma celeridade da chegada daquilo que são os equipamentos mais críticos e necessários para a Ucrânia conduzir a guerra, a verdade é que todos estes processos demoram tempo. A Federação Russa mantém a iniciativa desde pelo menos outubro e vai continuar a obter territórios por parte da Ucrânia. A Ucrânia o que está a fazer neste momento é uma manobra que é uma manobra tradicional quando se está em inferioridade do ponto de vista numérico e também do ponto de vista das capacidades, que é trocar terreno por tempo. Isto é, vai procurar ganhar tempo para poder ter tempo para construir as suas capacidades e para isso vai ter que ceder terreno, porque se não ceder terreno, isto é, se fixar ao terreno vai ter um número de baixas muito significativo. Portanto, a manobra ucraniana é esta, é procurar ganhar tempo entregando terreno, o mínimo de terreno e o mais lentamente possível. Por isso que a Ucrânia... Este pacote de ajuda tem duas componentes que têm reflexos diferentes na evolução da dinâmica da frente de combate. O primeiro são aqueles componentes, como por exemplo as munições do sistema de artilharia antiaérea ou as granadas de artilharia para a artilharia de campanha, que uma vez chegados à frente produzem efeitos imediatos. Porquê? Porque a Ucrânia continua com sistemas de artilharia dos dois lados, estão equipados e as pessoas estão treinadas. Não têm munições. Portanto, muito rapidamente a chegada deste tipo de munições permite meter estes sistemas outra vez a funcionar em pleno. Isso pode ter algum efeito, sobretudo a ganhar tempo aqui no avanço das forças russas. Esse é um aspecto. O outro aspecto é mais complicado. Há um conjunto de equipamentos que precisam de que a mobilização se efetue na Ucrânia, porque é preciso treinar e ter pessoal para equipar esses equipamentos e, portanto, isso demora tempo, pode demorar meses. Significa que nos próximos meses vão ser muito críticos para a Ucrânia, porque a Ucrânia vai precisar de receber os equipamentos, de mobilizar as pessoas, de as treinar e de ganhar outra vez capacidades. Portanto, é muito provável que nos próximos meses ainda continuemos a assistir a um avanço por parte da Federação Russa. O que é importante aqui é que a Ucrânia seja capaz de garantir de alguma maneira a integridade das frentes, recuando de forma coordenada, de maneira a ganhar tempo, perdendo terreno.
Segurando o que tem, não é? E segurando o que tem, exatamente. Mas, General Arno Moreira, não obstante o esforço do Ocidente para impedir a passagem de recursos eletrónicos e de outros itens críticos para a indústria de defesa russa, continuam a aparecer componentes nos vetores aéreos disparados pela Rússia. Esta semana, um cidadão americano confessou em tribunal que vendia componentes críticos à Rússia. O que é que se aprendeu do esquema agora revelado em pormenor? Isto é muito interessante, porque nós até agora tínhamos uma ideia geral de como as sanções eram contornadas através de um esquema muito bem montado pela Federação Russa, mas não tínhamos um caso concreto. E desta vez temos um caso concreto, que foi a julgamento nos Estados Unidos, e o próprio acusado considerou-se culpado deste crime. Ora, isto permite agora afinar melhor esta visão. E esta visão começa com os Orlan 10, que são drones utilizados para reconhecimento pela Federação Russa. Os Orlan 10 estão associados a uma empresa russa chamada STC. A STC entrou, entretanto, na lista das entidades com as quais as empresas norte-americanas não podem negociar. Uma lista das entidades russas que estão sob sanções. Então, a STC criou uma outra empresa, também russa, que se chama SMT. A SMT ficou com a missão de procurar no mercado internacional os componentes ocidentais, tecnologicamente avançados, semicondutores, optoeletrónica, etc., necessário para os tais Orlan 10. Portanto, criou-se uma outra empresa para procurar no mercado internacional. Mas depois agora é preciso chegar aos fornecedores norte-americanos. E então criou-se uma empresa nos Estados Unidos por um cidadão americano. É claro que o cidadão americano tem um nome que não disfarça, chama-se Nikolai Grigorev. E os seus sócios têm nomes também russos. Podiam ter sido mais discretos. Podiam ter sido mais discretos, mas a verdade é que há um cidadão que é americano, portanto tem menos suspeitas, e a empresa é criada nos Estados Unidos. Portanto, vejamos o grau de sofisticação da atribuição das nacionalidades, que de repente são um processo de natureza apenas administrativo e burocrático, mas que na verdade escondem fidelidades que se mantêm apesar da atribuição destas nacionalidades. Pois o que fazia o nosso amigo Nikolai era comprava junto dos grossistas americanos para a sua empresa americana com o seu cartão de crédito, que era pago pela SMT russa, os componentes que necessitava. Bom, esses componentes eram comprados para não levantar suspeita em pequenos lotes, mas na revista que foi feita à sua casa pelas autoridades judiciais, revelaram 11.500 componentes críticos. Portanto, era feito de forma dissimulada, eles estavam à espera de serem enviados para a Ásia Central, nomeadamente para o Cazaquistão, onde seria criada uma empresa que depois as iria fornecer à Federação Russa. Portanto, temos aqui, talvez pela primeira vez, em face daquilo que são o comunicado deste tribunal, uma linha muito bem composta da complexidade que a Federação Russa hoje em dia utiliza para contornar sanções e que tem também este aspecto ao qual temos que estar atentos, o aspecto da nacionalidade. Obteve nacionalidade americana para fundar nos Estados Unidos uma empresa americana para esconder esta compra e o destino final destes componentes. Onde é que já vimos isto? Onde é que nós já vimos isto? Mas, ao final, vamos à cortina de fumo. Mas, General Arno Moreira, as comemorações do Dia da Vitória na Federação Russa, 9 de maio, apresentam este ano a novidade de uma exposição de material de guerra ocidental capturado na Ucrânia. Que cortina de fumo é esta que pretende esconder a operação militar especial por detrás da Segunda Guerra Mundial? Pois, esta exposição tem sido um sucesso. Pelas imagens que temos visto, pelos vídeos que temos visto, os russos ocorreram a esta exposição em grande número. Bom, a exposição de troféus de guerra, isto é,
equipamentos militares que foram capturados durante uma operação militar. É uma operação de propaganda que é comum em todo o mundo. Isso. Tanto ocorre ali como já ocorreu na Ucrânia. A Ucrânia também já promoveu exposições de material capturado à Federação Russa para aquilo que estas exposições pretendem, que é, por um lado, mobilizar as pessoas, atribuindo a tudo isto um sentimento de natureza patriótico, não é? E, por outro lado, mostrar a superioridade do país em face das ameaças. Bom, onde é que está aqui a cortina de fumo? É que tudo isto foi desenhado, montado, para fazer confundir uma guerra, que era uma guerra de natureza patriótica, a Segunda Guerra Mundial, contra a invasão da Alemanha nazi ao território da União Soviética, fazer com que isto seja exatamente equivalente àquilo que a Federação Russa fez com o ataque a um país vizinho, soberano, de certa maneira considerado até amigo e irmão, que era a Ucrânia. Isto é, misturar propositadamente aquilo que são os sentimentos patrióticos que resultam da comemoração do Dia da Vitória com aquilo que é uma operação militar decidida pela Federação Russa de invasão do seu vizinho. Ora, há aqui mais uma questão que é importante. Estão lá expostos praticamente equipamentos de toda a coligação que apoia a Ucrânia. Está lá também um Leopard 2, praticamente novo, que estava num estado muito bom, impecável. O que poderia dar a sensação a quem via a exposição de que ele foi capturado por uma avaria de natureza mecânica, mas que não tinha sido conseguido destruído pelas forças, e então foi necessário machucá-lo, e então trouxeram um guindaste com um enorme peso na ponta para bater no Leopard 2, para lhe dar um ar mais humilde e não o ar de um equipamento profundamente ofensivo, bem construído e resistente. Eu só devo recordar aqui uma coisa, porque isso é propaganda rudimentar. É rudimentar, mas aí, o vídeo existe, está na internet, eles a tentarem destruir o Leopard A2. Há apenas aqui uma outra nota que eu gostaria de deixar. O que a Federação Russa está a comemorar hoje em dia é uma vitória da União Soviética contra a Alemanha nazi e a invasão da Alemanha nazi. E podiam ter colocado ao lado do M1 Abrams, que lá está também em exposição, podiam ter colocado uma placa que dizia assim: não obstante, estamos hoje em dia a comemorar um dia que só foi possível pela ajuda dos Estados Unidos da América. Eu fui recuperar uns números para que se não esqueçam. Podia estar numa placa ao lado do Abrams. Nós fomos capazes de derrotar as forças da Alemanha nazi porque recebemos dos Estados Unidos o seguinte material durante a Segunda Guerra Mundial. 400 mil caminhões e jipes. 13 mil carros de combate. 14 mil aviões. 15 milhões de pares de botas, etc, etc, etc. A própria Ford, a companhia Ford norte-americana, transferiu uma companhia inteira de produção de pneumáticos para a Federação Russa, para a União Soviética, para permitir criar os pneus suficientes para ajudar a Federação Russa. Talvez fosse interessante que a Federação Russa, junto do Abrams, pudesse lá uma placa, ainda que pequenina, a dizer que o dia que eles estão a comemorar é possível apenas porque os Estados Unidos deram um enorme contributo para a vitória da União Soviética. Incrível. E já na reta final deste domínio da guerra, afinamos o ponto de mira.
O nosso ponto de mira esta semana está colocado na Geórgia, onde milhares de pessoas que desejam que o seu país prossiga o seu processo de adesão à União Europeia protestaram contra a intenção do Parlamento em adotar uma resolução que restringe a expressão de opiniões pró-ocidentais. Major-General Arnaud Moreira, o que é que se passa na Geórgia, este pequenino país encravado entre a Europa e a Ásia? Pois, a Geórgia é um país dividido, e é dividido entre duas coisas. Por um lado, uma população jovem, urbana, liberal, que vê o futuro da Geórgia intimamente ligado à União Europeia. E, por outro lado, uma Geórgia com medo da repetição daquilo que foi a intervenção da Federação Russa em 2008. E é, portanto, entre estes dois grandes fatores que se movem hoje em dia estes protestos. É preciso recordar que o partido que está no poder chegou ao poder com um programa pró-Europa e pró-NATO, mas que progressivamente, sob influência e enorme pressão de Moscovo, tem vindo a afrontar quer a NATO, quer a Europa. E é contra isto que estas pessoas estão a protestar. Simplesmente há de novo o receio que isto se possa resolver de uma de duas maneiras, ambas horríveis. A primeira é que se repita na Geórgia aquilo que a Federação Russa já fez no Cazaquistão, com uma intervenção a pedido do governo do Cazaquistão para repor a ordem. E a segunda, é mais grave, é que isto seja uma nova Ucrânia e que recordemos que a Federação Russa, para salvaguardar os seus interesses, não teve problema nenhum em invadir a Ucrânia. Portanto, olhos, o nosso ponto de mira, temos que acompanhar esta situação na Geórgia. Major-General Arnaud Moreira, bom fim de semana. Foi um prazer. Um bom fim de semana para todos.